Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série de estudos que nós estamos fazendo sobre as Escrituras, sobre o texto bíblico. E hoje, nessa continuação do livro de Jó, nós estamos vendo o capítulo 16, onde Jó responde à fala do capítulo anterior que nós vimos do seu amigo Elifaz. Leiamos o texto onde está escrito Jó 16:1, onde nós aprendemos o seguinte: Então Jó respondeu, tendo ouvido muitas coisas como estas, todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhe um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Eu gostaria de fazer uma coisa diferente hoje ao iniciar esse vídeo, que é fazer uma oração. Então, se você me permite, vamos fechar nossos olhos e pedir ao Espírito que inspirou o autor a escrever esse livro, também venha a inspirar e nos dar o correto entendimento e a revelação desse texto. Senhor, nós te damos graças pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha a se manifestar, a se revelar, a nos ensinar. E que assim como Jesus nos ensina, que o Espírito venha a nos ensinar a guardar tudo aquilo que está escrito aqui, que não seja eu e Edson a ministrar essa palavra, mas que seja o seu Espírito a nos ensinar, a nos direcionar, a nos revelar, o Espírito por trás da letra. Que tudo seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos que Jó responde à fala de seu amigo Elifaz. E Elifaz tinha dito muitas palavras, nós vimos no capítulo anterior que Jó tinha falado coisas contra a sabedoria, contra a justiça, que Jó estava contrário a Deus, quando na verdade Jó estava sim em sua parte justa, porque Jó era um homem justo. Mas os amigos de Jó não entendiam, e nós estamos sempre voltando a isso, que Jó, mesmo sendo um homem justo, passou por coisas difíceis, porque o mundo debaixo do sol, trazendo mais uma vez esse termo de Eclesiastes, é uma vida injusta, uma vida em que está sujeita, sim, a sofrimento. Mas Jó tenta responder aos seus amigos, tentando mostrar que não, ele não tinha pecado, ele não tinha cometido nenhum engano, nenhum erro, mas estava passando por isso, e estava tentando entender por que estava ocorrendo tudo isso com ele. E aqui ele vai falar sobre as falas, sobre as palavras que os amigos tinham falado com ele. No versículo 2 é a principal parte que nós entendemos o pensamento de Jó a respeito disso. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Consolo, edificação, conforto. Essa é uma das partes que nós, como pessoas que buscam estar mais próximas de Deus, precisamos fazer com os outros, que estão criados também à imagem e semelhança de Deus. E eu te pergunto, meu amigo que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, você está agindo como consolador, como Jó diz, que só aumenta o sofrimento, ou seja, um consolador às avessas, alguém que ao invés de consolar, ao invés de trazer palavras que venham construir, a edificar o outro, venham a derrubar, venham a destruir a moral alheia? Ou será que nós estamos, de fato, agindo como consoladores, pessoas que vão agir com misericórdia, como o Barnabé, que no livro de Atos é dito como o filho da consolação, o filho da exortação, alguém que vem para, de fato, ajudar? Será que nós estamos servindo como um canal de transformação no outro? Ou será que nós estamos agindo como os amigos de Jó, que é alguém que só vem para aumentar o sofrimento, que ao invés de ajudar, vem a apontar os dedos, a mostrar que a pessoa está sofrendo algo porque ela mereceu? Nós, como pessoas que passam pela vida dos outros, nós temos duas opções: ou fazer com que as pessoas estejam piores ao nós passarmos por elas, ou nós fazemos com que elas estejam melhores. Eu tenho um compromisso de fazer com que cada pessoa que passe por mim tenha um pouco de entendimento melhor, tenha a sua vida transformada, o impacto que eu tenho vivido com aquilo que Deus tem feito em minha vida, para que a pessoa também tenha a sua vida transformada. Então, que nós não sejamos como os amigos de Jó, ainda que eles tivessem uma boa intenção de estar com Jó, de trazê-lo para a justiça, mas nós tenhamos o verdadeiro entendimento de que o que muitas pessoas às vezes precisam não são palavras de acusação, não são palavras de críticas, mas são palavras de consolo, palavras que venham ajudá-los a suportar os sofrimentos, os momentos difíceis. Palavras de pessoas que são de fato filhos da consolação, pessoas que venham ajudar, a agregar, a consolar, a confortar e edificar a vida do outro. Continuemos, versículo 7. Na verdade, esgotaste as minhas forças, tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disso é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim.
e me acusa cara a cara. Na sua ira, me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim, e como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivi em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados, atravessam meus rins e não me poupam. Derramo meu fel, ou minha bilis, sobre a terra. Existe um livro cujo título pode escandalizar alguns, então eu faço essa ressalva, mas é que pode dar um entendimento também sobre aquilo que Jó fala aqui. O nome do livro é, abre aspas, Este Deus é o meu diabo. Eu sei que é um texto difícil, né, polêmico, mas tentamos entender a palavra. Diabo significa adversário, e Satanás significa opositor. Jó que coloca Deus nesse papel de alguém que está se opondo a ele. Porque Jó fala aqui no versículo 7, nós lemos, na verdade, esgotaste as minhas forças. Deus destruiu a família dele, sendo que na verdade não foi Deus quem fez isso. Sim, Deus permitiu, em sua vontade permissiva, em sua vontade não sobre, não, que tem dois tipos de vontade, né? A vontade absoluta de Deus e a vontade que ele permite que os outros façam. Deus permitiu com que Satanás fizesse aquilo com Jó. Então Jó havia entendido que era o próprio Deus que havia cometido isso, quando na verdade não foi ele que o fez. Então Jó coloca Deus nesse papel de adversário. E a gente pode pensar, nossa, Jó faz isso com Deus e permanece justo? Como assim, gente? Como a gente pode coincidir essas duas ideias? É porque aquilo que eu falei em alguns vídeos passados sobre a espiritualidade de plástico é entender que a gente que segue a Deus vai passar por coisas, por um céu de brigadeiro sempre, quando na verdade não. A gente é passivo de passar por coisas difíceis. Mas às vezes, mesmo quando a pessoa é honesta, sincera, íntegra e está junto a Deus e fala com Deus de forma sincera, Deus, isso que eu estou passando não é fácil, o Senhor está me colocando no momento difícil. Isso tem mais sinceridade do que alguém que é um falso religioso, que apresenta uma falsa piedade e que passando um momento difícil, em que seu coração, alimentando essa intriga, vai falar com Deus que está tudo bem, vai falar com os outros também que está tudo bem, sabe? É sobre ser honesto, ser sincero, lembrar que tem uma palavra chamada chutzpah, tem a ver com ousadia. Chutzpah significa isso. Quando Jacó, por exemplo, segura um anjo e não o larga para que fosse abençoado, Jacó demonstrou chutzpah, demonstrou ousadia. Jó aqui está demonstrando também essa chutzpah, a ousadia de apontar Deus como acusador, de apontar Deus como o autor da sua condenação, o autor do seu juízo. Mas é somente nisso, quando nós revelamos o nosso coração, que nós podemos ser curados. Porque tem isso também na medicina. A gente só consegue curar uma ferida, curar uma doença, quando essa doença é exposta para ser curada. Jó estava demonstrando seu coração, demonstrando aquilo que estava em seu íntimo, em seu interior, que ele estava sendo ferido por Deus. E assim, ao demonstrar que estava sendo ferido, assim Jó estava se tornando aberto, exposto, vulnerável e transparente para que Deus pudesse então se revelasse a ele e mostrar que na verdade não era Deus que estava fazendo tudo isso com ele, mas era para que através do sofrimento de Jó, a vida de Jó fosse restaurada e também o nome de Deus fosse glorificado. Isso é lindo e maravilhoso, não é mesmo? Vejamos o versículo 18. Não temos muito tempo para poder ler todo o texto, mas vamos ver o texto mais relevante aqui para a gente poder discutir. Ó terra, não cubra meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas encontra quem advoga minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando. Eu só tenho diante de minha sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Jó que parece ter um duplo pensamento, não é mesmo? De um lado ele coloca Deus como seu adversário, como seu Satã, como o advogado de acusação, como promotor, e de outro lado ele o coloca como a sua testemunha, como seu advogado de defesa. Como conciliar essas duas coisas? Talvez pode ser difícil, não é mesmo? Mas é entender, a gente pode ver isso capítulos depois, onde Deus vai colocar onde Jó vai colocar Deus como seu redentor, que vive, é entender que Deus também
se coloca na causa daqueles que o amam, se coloca na brecha, se coloca em lugar de defesa, de proteção àqueles que o buscam. Jó demonstra que essa confiança, ainda que Jó estivesse sofrendo, estivesse passando por momentos que ele apontasse Deus como seu próprio adversário, Jó entende que a sua testemunha, versículo 19, está no céu, e nas outras culturas se encontra aquele que advoga a sua causa. Então, eu pergunto para você, meu amigo, que está vendo, mais uma vez eu pergunto, você, nos seus sofrimentos, nos seus momentos difíceis, você aponta seus dedos para Deus? Você aponta a crítica contra Deus? E assim como Jó, também isso é algo lícito, a mostrar sua ferida, mas também é necessário que nós entendamos que Deus está soberano sobre todas as coisas, que Ele permite certas coisas para que a sua glória seja manifesta na nossa vida. E entender também que Ele é o advogado, Ele é a testemunha, é aquele que defende aqueles que o amam. Que nós sejamos como Jó, uma pessoa que venha a confiar em Deus, ainda que estejamos em momentos difíceis, que venha de fato sim mostrar as suas vulnerabilidades, mostrar o seu pensamento como sinceridade, como honestidade a Deus. Mas, acima de outras coisas, entender que Deus, nosso juiz, é nosso, na verdade, advogado, porque Ele se entregou por nós em Jesus, na revelação bíblica. E Ele é nosso advogado fiel, nossa testemunha, e nele está toda a nossa proteção. Nele nós podemos contar e confiar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se eu cumprir essa missão, se você puder, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva para que essa mensagem seja alcançada para mais pessoas.